Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Tendências, todas as sextas-feiras às 11, com repetição às 21, na RCI, em cadeia com a RCS. Hoje temos em estúdio uma convidada muito especial, a advogada doutora Márcia Magalhães Marques, detentora de um reconhecido percurso na área do direito e escritora do livro O Fator da Idade nos Crimes Sexuais. E, portanto, este livro já está disponível nas bancas. E hoje está aqui connosco, nos nossos estúdios, para abordarmos as tendências do direito social. Olá, Márcia, bem-aja por ter aceito o desafio das tendências e estar aqui mais uma vez nas tendências a falarmos aqui de alguns temas problemáticos que têm sido alvo de debate jurídico, o que denota que a sociedade cada vez mais se encontra envolvida em todos os aspectos do cotidiano e, portanto, iremos aqui abordar alguns assuntos direcionados a este tema do direito social. Olá Silva, olá caros ouvintes, eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar e é sempre com muito gosto que eu faço estar aqui consigo a discutir mais uma vez estas tendências e estas polémicas todas que têm ultimamente surgido, pelo menos desde o início do ano, que têm realmente abarcado aqui algum tempo da nossa sociedade a questões de direito social, que já iremos então passar a debater de seguida. Muito bem, Márcia. Portanto, eu refiro aqui aos nossos ouvintes que estão a acompanhar a rúbrica que temos sempre a componente digital. Temos o nosso site da www.rci.pt que o vídeo da rúbrica irá estar disponível e também irá ser partilhado via Facebook, a nossa rede social. Márcia, foi recentemente debatido no Parlamento a criminalização da violência contra os idosos, bem como a criação do Estatuto do Idoso, medidas estas propostas pelo CDS e pelo PAN, que é o Partido dos Animais, tendo as mesmas sido chumbadas. Por que considera que estas medidas não foram aprovadas, sobretudo quando se trata de uma faixa etária tão importante e tão sensível, que todos nós caminhamos para ela, não é? Exato. Antes de mais, antes de entrar aqui propriamente dito no tema que me agora propõe, eu gostaria, ou mais concretamente antes de responder diretamente à sua questão, gostaria de embarcar aqui um bocadinho, explicar aos ouvintes o que é que se trata, ou o que é que se tratou este projeto de lei que foi proposto então pelo CDS e PAN, para quem não... Porque até não foi um assunto, do meu ponto de vista, muito divulgado a nível televisivo, pelo menos televisivo não foi. Eu vi que houve notícias no Facebook, houve notícias aqui além nos jornais, mas muito pouco divulgado a nível televisivo e se calhar muitos não sabem do que estamos a falar. Concretamente, o CDS e o PAN, o que eles queriam, ou tentaram que fosse aceito pela maioria parlamentar, foi criminalizar o abandono dos idosos, que já havia tentado sido feito aqui há uns tempos atrás pelo CDS, mas também foi chumbado na altura e agora voltaram a tentar introduzir essa temática e, além disso, agravar as penas dos crimes de difamação, injúria e burla, quando estivesse em causa exatamente uma pessoa indefesa em razão da idade. Ora, tais iniciativas foram chumbadas, como disse, e, pelo menos para mim, como sabemos que tenho dedicado algum tempo a este tema, que me é muito querido, não faz sentido. E se calhar, como eu também, outros pensarão de certo, porque foram chumbadas com base em quê? O Parlamento, ou a maioria parlamentar, achou que havia um receio de criar aqui um direito penal unicamente para responder casuisticamente aos problemas sociais dos idosos. Ou seja, não há para eles uma panóplia de cidadãos ou que seja ainda um problema social muito
com muita preponderância, digamos assim, que seja suficiente para criar aqui uma lei, ou uma especialização de lei, porque a lei já existe, como já sabemos. Então deve-se a um critério de quantificação. Mais ou menos isso, sim. E o que eles tentaram dizer a nível da Assembleia foi que este problema tem que ser visto sim, tem que ser analisado sim, não a nível jurídico, mas a nível social. E tentou passar aqui a bola, salvo a expressão, para associações sociais, mais uma vez, que cuidam dos idosos. Sim, mas passando a bola, pegando na expressão, não vai regulamentar ao nível de jurídico e legal, não é? Portanto, onde é que esta geração que mais uma vez refiro, tão frágil, porque por vezes deparam-se a viver sozinhos, alvo de assaltos e até mesmo de abusos sexuais, nomeadamente, como refere no seu livro e muito bem. Portanto, se não há uma lei que regulamente, que os proteja, não vai ser uma associação apenas porque acha que sim, que o irá fazer. Exatamente. O que eles entendem, mais uma vez, é isto ainda não tem relevância jurídica ou penal, para ser ainda ter também a importância que seja necessário estarmos aqui a alterar, neste caso, um Código Penal, porque o projeto de lei previa a criação de um subtítulo, digamos assim, ou de um artigo novo no Código Penal que se intitulava das pessoas particularmente indefesas em razão da idade, e aí abarcava o abandono, abarcava a penalização ou a agravação dos crimes de difamação, injúria e burla, neste caso. E o que o Parlamento diz, não, ainda não há aqui, não é suficiente o que tem acontecido, não é suficiente as estatísticas, porque o CDS e o PAN fundamentaram o seu projeto de lei com estatísticas, não só a nível demográfico, a mostrar que em Portugal só em 2011 havia 2 milhões de pessoas idosas, que corresponde a cerca de 19% da população, e só por aí, para mim, já era motivo suficiente para se olhar de uma forma mais atenta. Exatamente. E atuar neste caso. Até porque depois não se limitaram só a dizer o que está para trás, limitaram-se a dizer o estudo do INE, neste caso, em 2050 a população idosa será talvez 40%, se formos a este ritmo demográfico, infelizmente cada vez mais envelhecido, como nós sabemos, a nossa pirâmide etária. Além disso, juntaram também dados estatísticos dos crimes, e cada vez mais são praticados contra este tipo de pessoas, contra os idosos. E, no entanto, nada disso foi relevante para o Parlamento. Eu, mais uma vez, concluo como concluí já no programa anterior, em que cá estive, só pode ser unicamente tabu. E não só sou eu a concluir, também já vi outros artigos que vão de encontro dessa situação. É uma situação tabu, que infelizmente para o Parlamento, ou a maioria parlamentar neste caso, porque há quem já se preocupe, mas infelizmente não o suficiente para conseguir sozinho legislar, ainda falta muito. E é o que diz neste caso aqui, concordo com a deputada do CDS-PP, a doutora Vânia Dias, ela não vai desistir, vai continuar a insistir a levar isto ao Parlamento, e eu também, do meu ponto de vista, o irei fazer, se possível, aqui, na minha petição e noutras temáticas, se possível. Muito bem. E Márcia, enquanto especialista, falou aqui na petição. Refira aos nossos ouvintes o que é que, enquanto cidadã e enquanto profissional com esta visão, no âmbito da proteção, o que é que pretende fazer em termos sociais? O que eu pretendo fazer com a minha petição é voltar a levar este assunto à Assembleia. Para tal é necessário a petição ter pelo menos 1000 assinaturas, no sentido de tentar realmente legislar a nível penal, não só esta situação, mas também, no meu ponto de vista, e o que me direciona mais a minha petição é para o meu livro, a minha tese defendida também relativamente aos abusos sexuais, será sempre também para tentar agravar as penas que são aplicadas aos idosos quando qualquer tipo de crime neste género seja praticado contra essas pessoas. Que neste caso ainda não existe nada, existe unicamente uma identificação
num projeto de lei de que o Estatuto do Idoso poderá existir, mas até agora não existe. E, ao contrário, também já havia dito no outro programa, por exemplo, no Brasil já existe. E, aliás, foi um dos fundamentos até que o CDS foi buscar, foi nesse sentido. Se já existe no Brasil, se já existe em França, porque é que nós, que já estamos, digamos assim, não é a ser afetados, não é bem o termo, mas... Sim, já temos casos que possamos olhar e basear com práticas, não é? Exato, e o nível populacional, que já não é assim tão baixo, não é 5%, já são 19% da população, 2 milhões de população portuguesa residente, que se encontraria envolta ou envolvida por uma alteração legislamentar e que ainda não há. Muito bem. Márcia, relativamente à sua petição, podemos partilhá-la depois via rúbrica, via digital, e faremos esse apoio junto destas dinâmicas para propagar esta petição, digamos assim. E eu agradeço, e só aqui, se me permite, um simples comentário que eu vejo desde que inseri a petição, é que realmente muitas pessoas vêm ter comigo a nível de Facebook, principalmente, que agora é a comunicação mais atual, digamos assim, mais espontânea. É uma sociedade participativa digital, não é? Exatamente. Que é a forma mais rápida sim, de ter acesso a tudo. De propagar a mais... E não condeno, obviamente. Assim até é mais fácil para todos o acesso. Sem dúvida. Mas o que tenho notado é que realmente as pessoas vêm ter comigo e dizem: sim senhor, eu apoio 100%, no entanto depois não assinam. O apoio só não chega. Virem ter comigo e dizer eu apoio e acho que tens muita razão e vai para a frente que eu apoio, não chega, infelizmente, para isto chegar à Assembleia da República. É necessário ter assinaturas reais e ter os dados trabalhados, naturalmente. Portanto, fica aqui a dica. Portanto, o apoio e a sensibilização apenas não é suficiente. Há que, efetivamente, preencher e assinar esta mesma petição que iremos partilhá-la na nossa rede social. Márcia, e agora, portanto, direcionando também a outro tema extremamente pertinente e que tem sido debatido de uma forma bastante polémica, a recente temática do programa Super Nanny. Atento o facto de supostamente colocar em causa a tutela dos direitos de personalidade dos menores, em especial o direito à reserva da intimidade da vida privada. Do seu ponto de vista, quanto a esta temática, qual a atuação e a sua visão enquanto especialista? É assim, de facto, ao contrário, neste caso, da criminalização da violência contra idosos, este é um tema que tem vindo a ser extremamente noticiado. Não só, além disso, até houve um debate que nós podemos assistir. Um debate televisivo, sim. Relativamente a esta polémica. Até porque já existem outros programas à semelhança, com o mesmo formato e que estão a ser emitidos, ou já foram, não é? Portanto, este programa foi feito nos moldes que já existiam, não é? Essa foi a defesa que, neste caso, o canal televisivo até argumentou na altura, nesse debate, que realmente foi um programa que já foi buscado, digamos assim, de outros países, que já houve noutros países, França, acho que foi até um dos países que eles deram como exemplo, e que sempre foi bem visto pela sociedade. E chegou a Portugal e, salvo o devido respeito pela expressão, empancou logo no primeiro episódio. Mas, Márcia, trata-se, e foi bem visto, porque trata-se de um programa de sensibilização e explicar algumas dicas e estratégias de atuação no seio familiar. E, portanto, só iria a esse programa quem estivesse disposto a ir, não é? Portanto, se uma pessoa aceita a expor-se a esse nível, também não haveria, mas fale-nos um pouco da sua visão de especialista. Não é assim tão linear. De facto, o programa, logo no primeiro episódio, causou muito impacto. Logo, poucos dias depois, ou logo até no dia a seguir, vieram notícias sobre essa situação.
E há aqui vários pontos que temos de ter em conta. De facto, quem inscreve os menores são os pais. Os pais é que têm, neste caso, a gestão, como sempre têm, a responsabilidade, dos casos, da responsabilidade parental sobre o menor. Eles que decidem, e eles é que decidem colocar a imagem e todo o conteúdo da vida familiar, porque no programa são vistas peças sobre como é que é o comportamento da criança no seio familiar, inserido no seio familiar, em várias etapas do dia-a-dia, inclusivamente na parte de tomar banho, que não se vê propriamente nada da nudez da criança, mas está explícito. Explícito não, está implícito, digamos, sim. Não é explícito, mas sim implícito. E aqui temos, por um lado, de facto, o direito de personalidade do menor, que é o acesso à sua vida privada e à sua imagem, que foi dado o consentimento pelos pais, não pelo menor, mas é normal, porque uma criança menor de idade não tem essa capacidade, tem de ser os pais a agirem por ela. Por outro lado, temos o direito à liberdade da imprensa, que é um programa, por isso tem o direito de passar as imagens, até porque há o consentimento dos pais nesse sentido, não estão aqui a violar propriamente nada na prática, em termos factuais. E depois há a tal versão pedagógica. Há aqui 3 patamares, digamos assim, que têm que se subpesar uns aos outros. Qual é que é o mais importante? E é aí que entra um pouco aqui o limiar do direito e o limiar também do que a sociedade vê deste tipo de programa. Márcia, e de facto isto é um tema que dá aqui pano para mangas, utilizando esta expressão mais popular, mas na sua visão, enquanto advogada, a lei é um pouco subjetiva nestes casos? Eu acho que a lei não é nada subjetiva, eu acho que a lei protege principalmente os menores, não só neste tipo de casos, mas noutros, e coloca tudo o demais de parte. E é assim que tem sido visto até pela CPCJ, até pela própria Ordem dos Advogados, que já emitiu um parecer também nesse sentido, de que realmente o direito de personalidade, vejamos, desde o início da vida de uma pessoa, é um direito fundamental, é um direito inato, é um direito que é irrenunciável e é inalienável. E só por isso diz que é muito importante. Para quem não esteja dentro do âmbito do jurídico, sabe que isto quer dizer que é muito importante. Aliás, quando se morre, há direitos de personalidade ainda, relativamente ao falecido. E só por aí se vê, não é? Que tem uma amplitude enorme e uma importância também enorme. E do meu ponto de vista, há de facto essa vertente pedagógica. Não digo que não haja. É óbvio que ensinar aos demais pais algum tipo de comportamentos a ter com os seus filhos que tenham eventualmente algum tipo de situações idênticas aos que são lá transmitidos é importante, mas depois temos a parte da imagem da criança. Nós sabemos perfeitamente que as crianças, principalmente mais até que dos adultos, são muito severos uns com os outros, nos comportamentos também, mas nos comentários que têm. Nas relações sociais são extremamente diretos, ingratos por vezes. Exatamente, não tem ali ainda o filtro como nós temos, e é normal, e por isso é que são crianças, mas nós não sabemos até que ponto é que as imagens daquela criança, lembram do primeiro episódio, que vai afetar a vida dela, ou não, a nível social, a nível educacional, a nível escolar, em todos os aspectos. Porque já tinha, penso que 7 anos, e 7 anos, apesar de tudo, já sabe o que é que faz, já vai ter consequências daquilo que ela ha feito. Na sua opinião, foi em torno desses critérios, em termos sociais, que o programa teve que sair? Sim, e não. Porque depois foi noticiado e divulgado, até pelo próprio canal, que houve uma providência cautelar. E a decisão que foi tomada foi no sentido de que poderiam emitir o programa, mas teriam que pôr um filtro na imagem, um filtro na voz da criança para não se perceber quem é que era exatamente, e aí sim poderiam passar. E eu nestes termos até concordo que seja assim, porque de facto a imagem da criança está divulgada em todo o lado, está divulgada não só no canal televisivo, no Facebook, no programa em si. É muito mau, digamos assim, depois para a sua própria vida,
que se calhar os pais não estão a ver, ou não, na altura até não pensaram muito nisso, queriam ajuda, e bem, só que também há outras formas de ter ajuda, e não assim a divulgar a imagem da filha ou dos filhos para toda a gente. Muito bem. Márcia, mas vem agora e surgiram aqui algumas questões e inevitavelmente tem a ver com a propagação digital, que por vezes as famílias colocam vídeos dos filhos, fotografias extremamente evidentes do ponto de vista de uma vida onde estão, onde moram, o que fazem constantemente a todo momento, sem qualquer tipo de proteção a nível do grupo, porque possivelmente não têm conhecimento destas estratégias de grupos privados e tudo mais. Exato. E, portanto, estão a expor as suas próprias vidas para uma rede global, não é? Que podemos falar para um mundo. Por isso é que, se calhar, peço desculpa a interrupção, a CPCJ agiu neste caso, e nesses casos também age sempre, porque quando a CPCJ vê que os pais não estão a exercer devidamente ou responsavelmente as suas responsabilidades parentais, tem que atuar e tem que prevenir. E prevenir não é no sentido só de estão a ser maus pais. A questão é que daí, da publicação das imagens e divulgação de sítios e locais onde residem, muitas vezes trazem originam outros problemas. Muitas vezes até abusos sexuais, que é o que me vem à cabeça, que é maioritariamente o que acontece, ou então raptos. E o rapto. E por isso são questões muito... que as pessoas às vezes pensam, eu vou publicar para o meu amigo ver, ou para a minha tia que está no estrangeiro vai ver a menina ou o menino, mas depois lá está, não têm esse cuidado de restringir. Dos grupos privados, naturalmente. E publicam aquilo, a foto, e é pública, ou seja, toda a gente pode ver, e há muitos pedófilos, há sempre pessoas com más intenções. Com um olhar diferente do que apenas estar a ver uma fotografia por vezes. Exatamente. Muito bem. Então, Márcia, do seu ponto de vista de especialista, o programa teve... não teve as precauções devidas. Não teve as precauções devidas, e o facto ter sido retirado até fez algum sentido do ponto de vista da proteção das famílias. Sim, é assim, pelo que eu percebi também o canal televisivo retirou totalmente porque quis, porque eles podiam não tinham nenhuma comunicação ou despacho para o efeito. Podiam transmitir desde que tivessem aquele tipo de limitações que agora referimos quanto à imagem e quanto à voz da criança. E eles simplesmente não quiseram. Também acho que não quiseram porque se calhar houve iria limitar que, entretanto, acho que o efeito de interesse, não é? Exatamente. Por isso eu acho que, do meu ponto de vista, o Tribunal esteve muitíssimo bem em decidir como decidiu. A ação ainda não está pendente no Tribunal, ainda não tem uma sentença definitiva, isto foi só uma providência cautelar, mas pelo menos o que decidiram na providência cautelar acho que faz totalmente sentido, sim. Muito bem. Márcia, e agora vamos direcionar também a outro assunto que não tem sido propriamente unânime na sociedade, é a aprovação por parte da Assembleia da República da permissão de animais de companhia em estabelecimentos fechados de restauração, para além dos cães de assistência já autorizados por lei. Fará sentido esta medida, e em que moldes é que irá ser aplicada a referida lei pelos estabelecimentos? No meu ponto de vista, adianto já, antes de entrar diretamente no tema, que para mim não faz totalmente sentido nenhum. Eu confesso que, enquanto cliente, não me irá agradar muito, embora eu goste imenso de animais e cuido bem e gosto, e julgo que têm todo o direito de serem bem tratados enquanto animais, mas as pessoas têm o direito de decidir onde é que querem estar e poderem estar num local, nomeadamente num restaurante, a comer sem o animal do lado, a ladrar, a emanar cheiros, eventualmente. Não é? Era isso que eu ia dizer. Eu também tenho uma gata, e não é por esta lei vir ser aprovada e aplicada supostamente a partir de maio, vamos ver agora, porque a redação final foi agora no dia 28,
Vamos ver o que é que daí surge também, mas pelo que nós sabemos até agora será aplicada a partir de maio e eu também não penso sequer por ter uma lei que me permita levar a minha gata a um restaurante, levá-la. Mas isso sou eu e é assim, não tenho nada contra os animais, até os defendo, mas há limites no meu ponto de vista. Inclusivamente já tive a curiosidade de falar com um conhecido, um dono de um estabelecimento comercial, e discutimos esta situação e ele até me colocava vários pontos de vista que realmente na altura, quando li que a lei ia ser promulgada, não me vieram à cabeça por inúmeras razões, se calhar porque o senhor também, obviamente, é o seu trabalho e se calhar surgindo outro tipo de questões que a mim não me surgiram, mas de facto faz sentido o que ele me disse. Ele, como que está encostado à parede, digamos assim, entre aplicar ou não aplicar a lei, porque qualquer estabelecimento comercial é que decide por ele próprio se quer ou não aplicar essa premissa, naturalmente. Não é uma obrigatoriedade. Agora, ele tem que pensar no que daí vem, porque ele tem clientes habituais que podem ter animais e até os querem levar, e se não os deixam levar naquele sítio vão procurar outro estabelecimento que o permita, e também tem o reverso. Tem pessoas novas que querem lá ir, mas que se calhar se ele aplica a lei, como se calhar nós estávamos aqui a dizer, já não iríamos lá, porque não nos sentíamos confortáveis de estar a almoçar ou a jantar e ter ali ao lado um cão, um gato, seja que animal for. Por isso, no meu ponto de vista, não faz muito sentido. Eu acho que isto vai ter implicações, mesmo a nível económico, muito más. Ou então vai ser uma lei que não vai ter efeitos nenhuns, porque os estabelecimentos comerciais não a vão simplesmente aplicar, vão continuar tudo como está. Não sei. Temos que esperar pelo tempo. Vamos esperar para ver. No entanto, Márcia, lá está, poderá haver aqui uma segmentação dos estabelecimentos, não é? Portanto, irão estar devidamente identificados e eu chego a um estabelecimento e se tiver a permissão a animais, portanto, é um risco, não é? Poderá estar ou não. É assim, qualquer tipo de estabelecimento comercial que opte pela permissão de entrada dos animais tem que ter logo à entrada um dístico sinalizador Exatamente. de que permite a entrada dos animais. Logo aí a pessoa sabe que aquele estabelecimento se permite, eu tenho a opção de escolha, ou fico lá ou mudo para outro. Mas mesmo dentro do próprio estabelecimento que permite, o estabelecimento vai ter como uma área reservada à parte, digamos assim, unicamente onde vão estar os clientes e com os animais de estimação ou de companhia, como designa o projeto de lei, que não vão diretamente estar em contacto com os demais clientes, nem sequer tem que ser uma área que esteja longe até de onde estão a ser vendidos diretamente produtos alimentares, ou expostos produtos alimentares. Se for uma pastelaria, digamos assim, tem lá a vitrine, tem que estar totalmente no lado oposto. Fechado, distante e protegido. Exatamente. No entanto, independentemente de se eu não quiser ir a um espaço onde tenha essa permissão, ou então vá correr não é o risco, mas que vá a um espaço em que realmente tenha essa área, é o que diz. Eu posso estar longe fisicamente, mas aos cheiros, aos pelos dos animais, aos latidos, e não só. O problema é que quando, por exemplo, nós falamos de animais de companhia, pensamos cãezinhos e gatinhos, mas não é bem assim, porque há uma legislação específica que determina o que é um animal de companhia. E temos os cães e os gatos, mas também temos animais mais exóticos, como cobras, aranhas, iguanas e até alguns de pecuária, que podem levar. Por isso... Pois, tocou aí num assunto interessante que é a especificidade ou a tipologia, digamos assim, do animal. Quando falamos em animais, que num contexto de estabelecimentos públicos associamos ao cão e ao gato. Exato. Mas, de facto, poderá não ficar por esta tipologia e poderá... Sim, também lá está, a lei permite também ao proprietário, ao dono do estabelecimento, limitar e fazer essa que seleção. Tipo de animais é que ele lá quer. No entanto, voltamos ao início. Eu vou limitar o senhor X que tem uma iguana, vou deixar o senhor A que tem um cão.
em que ponto a nível económico é que isso me vai favorecer ou desfavorecer? Eu acho que eles vão ter sempre isto na mente, que infelizmente ninguém tem um estabelecimento comercial só por gosto, não é? Obviamente é uma atividade económica e se nós vamos a um espaço ou temos um espaço, somos detentores, temos que ter lucro. Se não temos lucro, a atividade cessa. Exatamente. E eles vão ver sempre esta lei no meu ponto de vista também desse prisma. Por isso é que eu digo que no meu ponto de vista não vai ser uma lei que vai ser muito aplicada. Mas... E depois entra aqui a questão da sensibilidade do próprio proprietário, não é? Portanto, também, não é? Lá está, não é por permitir que eu tenho que levar. Mas já vi situações de personalidades famosas, por exemplo, que já publicaram fotos Instagram, Facebook, em que levaram os seus cães a um restaurante de sushi, a um restaurante chinês, entre outros. Por isso, há restaurantes que, apesar de ainda não estar em vigor diretamente esta lei, já estão a permitir, porque já se fala que se vai poder fazer e teve curiosidade em analisar os comentários e, portanto, o que é que se gera à volta de um post já a esse nível? A maior parte dos comentários eram negativos, a dizer no sentido de que realmente não concordam. Portanto, a população ainda não está muito sensibilizada para para este tipo de prática. Aliás, este foi um projeto de lei também que foi inserido para discussão pelo PAN. Porque também foi o Bloco de Esquerda, mas especialmente o PAN. E um dos fundamentos que dizia lá é que se noutros países como Inglaterra, salvo erro, Reino Unido já aplicam, porque é que nós também não podemos aplicar? Mas lá está, voltamos à situação da mentalidade. E a mentalidade portuguesa se calhar ainda não está muito direcionada para este tipo de atitudes. Temos que evoluir se calhar mais um bocadinho, não sei. Muito bem. Mas Márcia, e agora pegando aqui no mote da evolução, surge aqui outra questão que, no meu ponto de vista, esta sim é extremamente pertinente no que toca à abrangência e na proteção dos direitos do que diz respeito aos animais. Durante os últimos anos têm vindo a ser aprovadas várias leis que atribuem direitos aos animais de estimação e que ultimou na estipulação da guarda dos mesmos em caso de divórcio. Por outro lado, e como iniciámos a rubrica, quando se trata de idosos, não se acautela este tipo de direitos e a acutilância do nosso Parlamento português perde vigor. O que é que tem a dizer com um olhar mais crítico e atento a esta abordagem? É assim, Silva, realmente eu não entendo, porque por um lado está-se a gerar vários tipos de leis que colocam os animais como seres vivos, e são seres vivos com sensibilidade, aí aproveito totalmente. Depois já passamos para a parte em que nos casos de divórcio tem que haver sempre um acordo relativamente às responsabilidades. Quem é que vai tomar conta, digamos assim, do animal, como se de um filho tratasse? E agora esta situação de permissão dos animais nos estabelecimentos comerciais. De facto, temos vindo a dar vários passos cada vez maiores para a consagração dos direitos dos animais, mas por sua vez, depois quando se toca de seres humanos, cidadãos idosos, neste caso, como já referi inicialmente, 2 milhões, que já são 19% da população, o Parlamento fecha os olhos, digamos assim, e não aprova qualquer tipo de lei ultimamente que os favoreça ou que dê mais proteção, mais segurança a este tipo de pessoas. Não percebo. Eu aqui tenho que parafrasear... Há aqui um desalinhamento por completo do foco de proteção, não é? Portanto, não estamos a desvalorizar a proteção dos animais, claro, de todo, e lá está, e temos casos em que, e especificamente num caso de divórcio, em que quando as pessoas se separam, possivelmente
não levam os animais consigo e serão alvo de abandono. Acredito que não aconteça muito, em muitos casos, mas sabemos que poderá acontecer. E, portanto, há que precaver exatamente essas situações. Contudo, há que haver um olhar mais assertivo e cuidadoso no que toca aos nossos séniores, porque, mais uma vez, repito, todos nós caminhamos para lá e quando lá chegarmos gostaríamos de ter uma velhice mais segura e protegida. Certamente. Eu aqui tenho que, só para finalizar e até para deixar aqui também um pensamento para os nossos ouvintes, finalizo com uma frase que a deputada do CDS, Vânia Dias da Silva, mencionou quando do debate na Assembleia deste projeto de lei, e que virou-se para a maioria parlamentar e disse: o mundo em que os deputados vivem não tem rigorosamente nada a ver com o mundo em que as pessoas vivem. Eu acho que esta frase finaliza e diz muito. E ficam também os nossos ouvintes com este pensamento. O que é que eles defendem, o que é que eles acham destas novas temáticas e tendências também relativamente ao direito, quanto aos animais, quanto aos idosos. Muito bem. Márcia, bem-aja por esta rúbrica com estes temas extremamente pertinentes e que, de facto, foi aqui uma provocação e uma agitação em termos do direito social e que vai deixar aqui, com toda a certeza, os nossos ouvintes a pensarem em alguns temas, algumas normas e algumas regras que estão instituídas e outras que deixam de estar, mas que deveriam estar e com alguma celeridade. Bem-aja mais uma vez. Eu é que agradeço o convite. Obrigada a todos. E obrigada a vós, a Ciela, tenho que agradecer sempre pelo convite simpático de vir aqui ao vosso programa. Obrigada a nós, é uma honra tê-la aqui a falar destes temas tão esclarecedores para os nossos ouvintes. E mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes que estão aí todas as sextas-feiras desse lado a acompanharem a rubrica Tendências e já sabe, até sexta com mais uma tendência para si.